Os professores da Escola Pública, GAPEP, apresenta o trabalho de pesquisa e extensão da professora Suzana Pereira Cedrez, doutoranda em Educação. O processo vivido permitiu a construção de uma metodologia alternativa voltada aos interesses dos filhos dos trabalhadores que estão na escola pública. Partimos de problemas concretos, vividos tanto pelos professores quanto pelos alunos. Todo esse movimento permitiu dar sentido às ações dos professores e dos alunos. Esse processo garantiu, digamos assim, a construção de uma ética mais solidária, uma ética interdisciplinar voltada à conquista da cidadania. Localizada em Santa Catarina e assentada no verde vale do Itajaí, a bela Blumenau, neste final de década de 90, apresenta as características de uma cidade em crescimento desordenado. Carente de políticas públicas adequadas, vive problemas de ocupação indevida, loteamentos irregulares, falta de infraestrutura e desemprego crescente. Como outras cidades do Brasil e do mundo, sofre os impactos do projeto neoliberal globalitário. Acredita-se que uma das instâncias de resistência à globalização que tem revelado uma lógica competitiva, excludente e individualista está na escola pública. A partir dela, muitos educadores vêm sistematicamente produzindo conhecimentos orientados à conquista de uma cidadania mais solidária para a vida social. A orientação filosófica que deu origem ao GAPEP, o Grupo de Apoio aos Professores da Escola Pública. Financiado pelo PIBIC e CNPq, o projeto desenvolve-se de forma itinerante em escolas públicas de primeiro e segundo grau, através de pesquisa, ação e registro etnográfico em vídeo. Pretende levar professores e estudantes a romperem com o vínculo de dependência que tem caracterizado a organização do trabalho docente. Propõe construir 1. Uma ética interdisciplinar através de oficinas de sensibilização, onde o trabalho social pressupõe a articulação do trabalho de desenvolvimento pessoal. 2. Uma competência interinstitucional envolvendo a. Os acadêmicos de licenciatura das áreas de ciências sociais, inclusive os egressos, pedagogia e educação artística da Universidade Regional de Blumenau. b. Os professores do Departamento e do Colegiado de Ciências Sociais. c. Pais e professores das escolas envolvidas. Partiu-se dos problemas da prática social dos estudantes e professores de uma sexta série considerada problemática em relação à disciplina em sala de aula, à responsabilidade aos trabalhos a serem realizados e ao respeito entre as pessoas da escola. Numa primeira etapa, para minimizar a indisciplina reclamada pelos professores, aproveitou-se o conteúdo sendo trabalhado pelo professor bolsista em História e Geografia sobre a marginalização de um povo. Discutiu-se a discriminação, o preconceito e a liberdade através de histórias em quadrinhos, envolvendo os professores de ciências, português e educação artística. Neste processo, construiu-se as normas de boa convivência como pré-requisito para um bom desenvolvimento das atividades em grupo. Estas atividades foram registradas pelos estudantes no livro de vida de classe e enviadas à França através de correspondência interescolar. O projeto político-pedagógico. Numa segunda etapa, deu-se a integração com a universidade, através do curso de Ciências Sociais na disciplina de Sociologia da Educação. O grupo de estudantes foi até a escola vivenciar algumas dinâmicas de sensibilização e discutir com os professores o projeto político-pedagógico a convite da direção. O processo vivido de problematização e contextualização da prática social revelou que a transformação do processo ensino-aprendizagem está nas mãos do professor. Relações mais solidárias. Numa terceira etapa, quando os estudantes iniciaram a sétima série,
aproveitando o conteúdo de história, as relações sociais na pré-história e na história, elaborou-se a apresentação de uma peça de teatro para o Dia das Mães, cujo enfoque era o das relações individualizadas que caracterizam a sociedade atual. Produziu-se textos, correspondência interescolar com os Yanomamis e com 2 escolas públicas, histórias em quadrinhos sobre a necessidade de construir-se uma ética mais solidária para dar conta de compreender os problemas postos pela globalização. Organização. Noutra escola, o processo teve início com a correspondência interescolar que uma 7ª série havia recebido da escola anterior. Para responder à carta, tiveram que organizar-se através de normas de boa convivência. Encaminhou-se cópia da carta para algumas escolas, possíveis parceiras desta proposta. Organizados, procederam a um levantamento dos problemas que viviam e ao encaminhamento das possíveis soluções. 1. Quanto aos problemas, constataram: a. A desarticulação entre o que era ensinado e o que viviam. B. O distanciamento entre os pais e a escola. C. A falta de integração entre as turmas na escola. 2. Quanto às soluções, está se conquistando de forma interdisciplinar, juntamente com os acadêmicos envolvidos. A. Professores mais comprometidos com suas necessidades etárias e de classe social, através de discussões sobre o projeto político-pedagógico da escola. B. Consolidação de uma escola de paz. C. Organização coletiva de uma gincana cultural para integrar as turmas, turnos e apresentar os trabalhos sendo desenvolvidos, tais como rearticulação do Grêmio Estudantil, Projeto Ecologia, o adolescente e a ética, diálogo entre pais e adolescentes, o adolescente e sua sexualidade. Estes estudantes da 8ª série registram todo o processo sendo vivido e refletido no livro de vida da classe. As diferentes técnicas que constituem a metodologia sendo construída está permitindo darem mais sentido às suas ações. Melhoram visivelmente o rendimento escolar. Seu depoimento e as avaliações revelam a percepção da escola enquanto possibilidade de desenvolvimento pessoal e intelectual. Muitos dos pais envolvidos passam a dar seu depoimento sobre algumas mudanças que ocorrem com seus filhos em casa. Alguns vínculos são reatados, outros vínculos estabelecidos numa perspectiva mais solidária. Em alguns casos, o exercício de uma postura bastante crítica. O processo vivido tem permitido aos professores destas escolas o tateio da construção de atitude interdisciplinar e da tentativa de superação da fragmentação do conhecimento. Passam a ter consciência de que é possível mudar. Compreendem que a ruptura do vínculo de dependência está nas suas mãos. Percebem que podem dar direção política ao ato pedagógico numa perspectiva transformadora. A direção sente que não perde o controle e passa a ter aliados mais comprometidos com a escola. Quanto aos estudantes da universidade envolvidos até o momento, ficam encantados com este contato tão próximo da prática. Sentem-se articulando teoria e prática. Sentem-se contribuídos e orgulhosos de sua participação no processo de transformação da realidade social. Algumas escolas aguardam a ida desse grupo, que já se autodenomina de GAPEP. Resultados. Os resultados têm sido animadores. No entanto, herdou-se uma sociedade cindida. Por isso são muitas as dificuldades em se construir interdisciplinaridade. Muitas das tentativas são barradas pela própria organização do trabalho docente. Os professores estão sobrecarregados e desprovidos de uma política salarial de valorização do magistério. Mesmo assim, a cada dia criam novas possibilidades. Esforçam-se para transgredir a lógica do trabalho que os oprime.
O resultado destas ações permite cada vez mais que acreditem em si mesmos. Assumem-se como sujeitos da história e articulam-se para a construção de um projeto político-pedagógico para a escola pública. Fazem-no pelo trabalho a ser realizado com uma finalidade política bem definida: a construção de um novo homem. Compreendem assim a escola enquanto um espaço rico de atuação política. Desta forma, os trabalhadores da educação vão descobrindo coletivamente como podem contribuir para a formação de uma nova sociedade, a partir da concretização de relações sociais mais solidárias. Neste processo de reflexão, encontram-se novas e melhores parcerias para transformar o social a partir da construção de uma ética intergrupal, orientada para o exercício da cidadania e, consequentemente, da qualidade social. Como podemos acompanhar, o processo vivido oportunizou o desenvolvimento de uma competência para romper com o vínculo de dependência, a partir de ações concretas. Partimos do pressuposto de que o que se faz revela a coerência entre o que se diz e o que se pensa. As técnicas experienciadas resultaram numa prática pedagógica que resgatou autoestima, autonomia e garantiu identidade aos envolvidos no projeto. Já se pode avaliar os efeitos multiplicadores deste processo, mudanças ao nível pessoal, interpessoal e intergrupal. Neste sentido, as imagens falam por si só, revelam a prática de uma ética mais solidária e explicitam uma vontade política na direção de uma cidadania mais igualitária, de uma cidadania global.